Bem, bom dia a todos que nos acompanham, inclusive pela internet. E estamos retomando as reuniões do grupo de estudos. Falhamos já alguns finais de semana agora em função da quantidade imensa de feriados. Perdemos um pouco a continuidade, mas vamos ver se a partir de agora, então, retomamos os nossos encontros com uma certa regularidade. Estamos, nesses últimos meses, eu creio que a partir de março, poderíamos dizer que assumimos uma pauta um pouco diferente nas nossas discussões. Num primeiro momento ela estava mais centrada nos exames em relação ao funcionamento orgânico da inteligência humana, e agora então nós passamos por uma pauta que tenta examinar melhor as questões que dizem respeito à inteligência humana aplicada, tanto nas questões que dizem respeito àquilo que nós chamamos de ciências da natureza, quanto nas questões também que nós chamamos de questões culturais. E dentre então essas questões culturais nós estamos focados no exame da questão que diz respeito às instituições culturais, ou seja, que são produzidas no curso da cultura humana. E então, nas questões culturais, nós poderíamos separar uma série de temas a serem tratados, mas estamos fazendo um recorte específico, então, no que diz respeito ao direito, exatamente em razão de que esse tema vem sendo examinado por mim junto com os meus alunos aqui na nossa faculdade de Direito, numa cadeira de Filosofia do Direito. E o fato de estar tratando então deste tema já há mais de um ano me autoriza, pelo menos, a trazer algumas questões aqui para o grupo de estudos para verificar se nós conseguimos manter a proposta original dos nossos debates, que é de trazer única e exclusivamente para o nosso exame aquilo que a gente possa entender e, portanto, que seja possível de explicar para os demais sem a necessidade de ir buscar emprestado em livros ou na história um discurso da autoridade dos outros. É muito comum, quando se examina temas como esses, e mais comum ainda quando se examina o direito, fazermos um exame todo ele fundamentado na causa, então, que apresentamos para as nossas ideias, fundamentado no fato de que alguém teria dito, alguém teria escrito algo sobre aquilo que estamos tratando. Isso causa um certo esgotamento nesse debate, porque este tipo de exposição, ele academicamente até pode ser interessante, porque revela um certo esforço daquele que expõe esses temas, no sentido de fazer leituras de outros autores e, portanto, assumir então essas ideias como pontos de partida nessas exposições, mas essas ideias, na medida em que não conseguimos explicar, impede que se leve então o tema para exame de forma com que aqueles que estão tentando acompanhar as ideias e que não leram esses autores também possam entender. Então vocês podem perceber, é muito comum ouvirmos, especialmente em conferências, fantásticas conferências, mas que conferências que só podemos aceitar as ideias na medida em que também tenhamos lido esses livros e aceitamos elas a partir dessas obras. Então é fácil fazer esse tipo de trabalho e difícil de entender esse tipo de trabalho por aqueles que ouvem então as conferências. Feitos esses considerandos, eu quero dizer que para examinarmos o direito nós precisamos tratar dele dentro do método escolhido aqui. E qual é o método escolhido? Então nós precisamos verificar se mantemos coerência nas nossas ideias com determinadas questões que possam ser tomadas como pontos de partida e que se apresentam com estabilidade. O grande problema das discussões é quando nós retomamos o debate. Nós desenvolvemos uma ideia
e depois, para verificar se essa ideia realmente tem coerência, nós retomamos todos os pontos de partida, todos os pontos de ligação até o ponto de partida. Se há uma estabilidade nesse percurso, então nós podemos dizer, bom, essa questão pode ser aceita por todos nós, porque todos nós fizemos então essa mesma verificação, chegamos aos mesmos resultados. Qual o método então que está sendo utilizado para esse debate? Primeiro, nós precisamos entender de que forma nós devemos nos colocar para pensar temas que dizem respeito então àquilo que nós chamamos de questões que dizem respeito ao mundo natural, que é o mundo que vivemos, e temas que dizem respeito às ideias que nós organizamos então sobre o mundo natural. O mundo natural, ele tem uma relação de causa que se explica no próprio mundo natural. Então, sempre que formos tratar daquilo que chamamos de ciência da natureza, todas as questões que nós examinamos, elas vão estar explicadas na própria natureza. Então, fazemos uma certa afirmação e quando somos perguntados qual a razão pela qual afirmamos isso, nós imediatamente voltamos para o mundo natural e apontamos uma relação com o mundo natural. Está lá. Um processo de combustão instantâneo tende a produzir um som, uma explosão. Então nós vamos lá no mundo natural, provocamos um processo de combustão instantâneo e imediatamente verificamos que esse processo produz um som. Temos uma relação de causa que se explica então pelo mundo natural. Podemos fazer experiências e provar que aquilo que afirmamos está fundamentado no mundo. Então essa é uma forma de tratar um tema. Buscar no mundo natural as explicações para aquilo que estamos examinando. Quando nós examinamos as questões desta forma, nós estamos tratando então do quê? O que é o mundo natural nas nossas ideias, no sistema que nós vamos então organizar para tratar desse tema. Nós estamos tratando então de algo que se comunica com os indivíduos, com os homens, por meio das suas sensações. Essa explicação só é possível porque o indivíduo que vai explicar a relação de causa no mundo natural vai dizer então que isto está ligado em algo que pode ser visto, algo que pode ser ouvido, algo que pode ser degustado, algo que pode ser olfatado e algo que pode ser tocado. Então, é algo que está relacionado ao mundo natural, que, portanto, pode ser explicado porque se comunica com os sentidos do indivíduo e é um tema que nós podemos relacionar sensorialmente com o mundo natural. Portanto, esta parte destes temas compõe tudo aquilo que o indivíduo acumula no processo da sua formação enquanto indivíduo e desenvolvimento no seu sistema de inteligência. É algo então que o indivíduo trata por conta daquilo que ele diz que tem condições de conhecer. O mundo natural é o mundo que nós conhecemos. É o mundo que nós produzimos, então, agora, todas as nossas memórias que estão vinculadas a sensações produzidas por processos que ocorrem nesse mundo natural e que, portanto, compõem aquilo que nós podemos afirmar, então, neste sistema de inteligência, que é aquilo que nós conhecemos. Todos nós conhecemos o mundo natural, porque temos experiências desse mundo natural, e esse mundo natural se apresenta para todos nós por meio das nossas experiências. Na medida em que podemos utilizar estas experiências, então, para tratar do mundo natural, nós estamos tratando com os nossos conhecimentos. Os nossos conhecimentos são as nossas experiências e, portanto, tem uma parte do mundo natural que é possível conhecer. Não vejo como alguém possa, então, dizer que este ponto de partida não pode ser aceito num sistema que tenha por propósito produzir algo que sirva, então, para que todos nós utilizemos, então, nas nossas discussões. Todos nós, se formos examinar estas questões, chegaremos exatamente a esses mesmos resultados.
temos então agora um ponto de partida para as nossas discussões, que podemos então tomar como um ponto de partida estável. Bom, além então destas questões que se apresentam a todos nós por meio das nossas sensações, porque, portanto, sentimos o mundo, e eu quero chamar a atenção de novo, como sempre faço, e não deixarei de aproveitar a oportunidade para fazê-lo novamente, quero chamar a atenção que quando tratamos deste mundo natural que se apresenta para a nossa inteligência por meio das sensações, em verdade, todos os indivíduos não tratam do mundo natural, tratam das suas sensações. Nós somos educados, toda a nossa formação que produz uma inteligência cultural, ela deixa essa questão sempre de lado. A educação que nós recebemos, ela tenta e consegue, rapidamente consegue, fazer com que nós passemos a imaginar que quando pensamos, depois, que é o tema que eu vou examinar agora, quando examinamos esse mundo natural, nós estamos examinando o mundo, as coisas, os objetos. Não! O que nós estamos examinando são as nossas sensações. Porque estes objetos só conseguem ser conhecidos por nós porque esses objetos produzem sensações. Portanto, conhecemos as sensações, por via indireta, relacionamos as sensações com os objetos. E esse mundo natural é tão complexo que tem algumas manifestações desse mundo fenomênico que nós não podemos conhecer, embora saibamos que estas manifestações existem. Exemplo, nesta sala aqui, que estamos ocupando neste momento, estão presentes uma quantidade imensa de ondas magnéticas que podem perfeitamente serem decodificadas por equipamentos eletrônicos e convertidas em imagens e sons que estão nesta sala, que não são conhecidas porque não produzem sensações em nós. No entanto, existem, estão aqui. Então percebam que nós não estamos tratando do mundo natural, porque se fôssemos tratar do mundo natural, teríamos que encontrar explicações pela qual esse mundo natural nos produziu, de certa forma, a ignorarmos uma questão tão fantástica quanto essa, que é a produção de ondas eletromagnéticas e que hoje movimenta o mundo moderno, contemporâneo que vivemos. Estão aqui, são desconhecidas porque não produzem sensações. Então, assim como estas ondas não produzem sensações em nós, se nós fôssemos imediatamente retirando os demais sentidos, o mundo natural todo ele desapareceria. Se eu perdesse a visão, a audição, o tato, o olfato e o gosto, não haveria mais mundo para mim. O mundo passaria a ser algo desconhecido, porque não teria mais meios de comunicação com este instrumento orgânico que sou eu e que compõe aquilo que produz a minha inteligência, que é a capacidade sensível. Percebam então a necessidade e a importância de entendermos isso, de termos presente sempre isso. Não vamos, obviamente, agora passar a nos guiar unicamente desta forma, porque nós temos que produzir depois um sistema de inteligência, que é aquilo que nós chamamos de racionalidade, mas nós precisamos tomar em consideração, porque isso é muito importante, especialmente quando formos tratar daquilo que nós denominamos de ciência do mundo natural. Por quê? Porque se o mundo natural permite que eu conheça, produz por meio das sensações, então, e impressões, e permite que eu acumule um conjunto de informações que são agora, então, os conhecimentos que eu tenho do mundo natural, porque eles imprimem no indivíduo. O indivíduo, ele é uma espécie de uma película, usar uma metáfora, né, associada à fotografia. O indivíduo seria uma espécie de película que nasceria virgem, e que no curso do seu desenvolvimento o mundo passaria a imprimir nesta película um conjunto de impressões, e estas impressões seriam permanentes, e este indivíduo final então seria todas aquelas películas impressas pelo mundo natural.
Quando ele se volta agora para aquilo que nós chamamos de mundo natural, ele não se volta para o mundo natural, mas se voltaria para a película, que é onde compõe aquelas impressões. Então os conhecimentos são as impressões do mundo natural na estrutura orgânica que é o homem. Gostei da metáfora, vou continuar utilizando porque ela pode me ajudar agora na passagem para uma outra investigação que é preciso fazer agora para podermos então depois num outro momento examinar aquilo que está sendo proposto hoje, que é o direito. Esta película então impressa, ela é impressa simultaneamente de diferentes modos. Na verdade, essa película é impressa por 5 meios, que são 5 sentidos que se comunicam, então, entre este mundo natural e o indivíduo que é impresso. Então, toda vez que essa película vem sendo produzida, ela está sendo impressa de 5 diferentes modos. Esta película, por sua vez, ao ser impressa, esse processo de imprimir na película, a película em si ainda tem mais outros 2 sentidos. Ao ser impressa, ela, dependendo dessa impressão, essa impressão pode, usarei com as devidas observações, já repetidas numa imensidade de outras vezes, porque eu estou simplificando apenas esse exame para passar então para o outro tempo. Esta película a ser impressa, essas impressões causam na película dor e prazer. Essa película que sente dor e prazer e que sofre impressões pelos conhecimentos, conhecimento que produz impressão, conhecimento como totalidade das relações sensíveis com o mundo natural, estas impressões são relacionadas agora as 5 com as 2. E na medida em que elas relacionam as 5 impressões com as outras 2 impressões, a relação deste meio exterior com este meio interior vai agora produzir um sistema relacional. É um conjunto agora de novas informações que não são mais as impressões do mundo natural e não são mais as sensações da dor e do prazer, impressões e sensações, não são mais apenas isso, mas são as relações de ambas que se acumulam agora com um sistema relacional. Este sistema relacional é, em verdade, a racionalidade humana. É a capacidade agora de relacionar. Então, esse indivíduo que sente e este indivíduo que relaciona, ao relacionar, as relações agora vão produzir um outro âmbito de inteligência, que são as ideias. Então, sensação está num âmbito, ideia está num outro âmbito. A sensação permitindo agora que se produza um conjunto de conhecimentos e as ideias permitindo que se produza uma ciência. Então nós temos conhecimento e nós temos ciência nesse sistema de inteligência. O conhecimento como as impressões do mundo natural e a ciência, as relações dessas impressões com este indivíduo que produz ideias. Então vocês percebam o quanto é importante, como é relevante fazer um esforço para nos libertarmos daquilo que nos escraviza, que nós chamamos de processo civilizatório. O processo civilizatório que produz, então, a cultura humana, é um processo que tende a fazer uma substituição nestas questões que são naturais, por um sistema relacional que é produzido unicamente por meio da cultura. Eu tenho, então, um sistema de inteligência que trata, então, daquelas questões que se comunicam com esse sistema por meio de impressões, que são por meio de sensações, e eu tenho nesse sistema de inteligência agora um sistema de relações. As relações, então, que são endógenas com as... Então, são impressões e sensações que, relacionadas entre si, produzem ideias, sínteses.
Então, por que eu escrevi em 2006 um texto que, lamentavelmente, até hoje, não consegui uma única pessoa que efetivamente, depois de lê-lo, pudesse me dizer que tenha efetivamente entendido? E é provável que leve muito tempo ainda que eu encontre alguém que possa ter entendido o que eu escrevi, então, em 2006, que é um texto chamado O Ambiente Sintético da Ciência. Foi quando eu descobri que, na verdade, esse sistema de inteligência trabalha com um sistema de impressões e um sistema de sínteses. As impressões, então, que são produzidas por meio das sensações e por meio as impressões produzidas por meio dos sentidos e relacionadas com as sensações, e as sínteses, que são resultados, então, das impressões e sensações. Então nós temos no sistema de inteligência um sistema de impressão e síntese, impressão e síntese, impressão e síntese, impressão e síntese, impressão, comunicação com o mundo natural, síntese, relações do mundo natural com o indivíduo, por meio dos seus sentidos. Impressões e sínteses são dois ambientes diferentes de inteligência. Conhecimento e ideia tratam de temas diferentes. Estão relacionados? Obviamente que sim, não tem como separar essas questões, que afinal de contas é o resultado final da inteligência humana, do indivíduo. Não tem como separar porque está presente simultaneamente no indivíduo, mas tem fontes diferentes, tem origens diferentes e precisam ser entendidas como tais. Sem separar esses dois ambientes, estudo nenhum é sério. Nenhum. Não é possível. E não é sério no sentido, peço mil perdões pela expressão não séria, não é sentido porque mesmo os indivíduos que tratam desses temas percebem que não conseguiram entender todo ele. Temos gênios fantásticos que chegaram perto, mas não resolveram. Não resolveram este problema. Vamos então retomar esta questão para tentarmos encontrar as razões da necessidade, então, de verificarmos de que forma nós empregamos isso quando tratamos de questões que dizem respeito à cultura humana. Por quê? Precisamos, então, deste método. Porque a cultura humana, como um meio de inteligência que serve, então, para ordenar a convivência humana, ela vai buscar agora, nesse sistema de inteligência, os modelos a serem apresentados para os demais indivíduos que convivem no mundo natural, para servir então de referência na organização da convivência humana. As instituições humanas não são nada mais, nada menos do que sistemas de inteligência que são produzidos pela cultura e que tem por finalidade, então, organizar, ordenar a vida em sociedade. Então, nesta questão, nós precisaríamos, inicialmente, colocar em evidência as razões da necessidade também de entendermos um pouco melhor porque, então, nós precisamos tratar neste sistema também desta forma, sempre colocando em evidência as questões que dizem respeito nesse modelo ao conhecimento utilizado, então, para construir o modelo e quais as questões que são utilizadas como ciência, como ideia, então, para pôr em ordem este modelo. Então, nós temos o próprio discurso da ciência precisa ser um pouco melhor explicitado. Porque nós tendemos a imaginar que quando invocamos a ciência como argumento do nosso debate, nós estamos tratando de algo que possa ser inquestionável. Como algo que possa ser tido como absolutamente resolvido. E esta questão precisa também ser entendida para que nós possamos perceber que boa parte daquilo que nós chamamos de ciência não é nada mais, nada menos do que apenas um sistema de ideias que todos nós aceitamos como verdadeiro e válido para fundamentar as nossas questões, os nossos debates e as nossas instituições, ou seja, as instituições humanas. Então, o que é a ciência? A ciência são ideias.
Pronto. Resolve? Não resolve? Por quê? Porque entre as ideias que compõem a ciência, eu preciso entender de que forma, então, estas ideias são produzidas. Se são sínteses, como eu disse, impressões e sínteses, como estas sínteses são produzidas. Então, uma parcela destas sínteses, dessas ideias, elas são resultados das relações que são produzidas pelo mundo natural. Então, quando eu digo que o fogo queima, que o calor queima, é porque no conjunto das experiências utilizadas para fazer essa afirmação, para produzir esta ideia de calor, está vinculada a um momento da minha existência em que eu tive contato com determinado objeto com calor e que me permitiu chegar a esta conclusão que o fogo queima. Então, esta ideia de que o fogo queima é uma ideia que toma o mundo natural como modelo. Eu estou buscando no mundo natural um modelo da ideia. A ideia, então, está relacionada ao mundo natural. É uma ideia que sucede ao mundo natural. O mundo natural imprime, esta impressão é relacionada e essa relação é sucessão da impressão. Então, é uma ideia de sucessão, relacionada ao mundo natural, porque ela vem depois do mundo natural. Ela está, então, como consequência do mundo natural. É uma impressão que produz uma síntese posterior, e a síntese é sempre posterior, não existe sínteses anteriores à impressão. A síntese, então, é posterior e ela produz ideia, uma ideia de sucessão. No entanto, é possível examinar neste sistema de ideias, ideias que não sejam sucessão do mundo natural. Ideias que não estejam relacionadas ao mundo natural. Ideias que estão apenas associadas a outro sistema de ideia. Ideias que se organizam pela possibilidade da repetição. Vocês percebam, quando eu trato do mundo natural, a ideia é sucessiva. O mundo natural produz impressão, esta impressão é relacionada, então é um processo sucessivo que inicia com o fenômeno do mundo natural, se desenvolve na medida que imprime no homem, se constitui na medida em que ela é relacionada e sintetizada. Então há uma cadeia sucessiva entre o mundo natural e a ideia. Você vai buscar nesta cadeia sucessiva, então, um conjunto de relações que chegam até o momento em que você apresenta a ideia. Então você tem condições agora de retornar essa cadeia sucessiva para verificar que essa ideia então está representada no mundo natural. Fenômeno, impressão, síntese, ideia. É um processo sucessivo. Bom, nas ideias, agora é possível haver um processo de repetição, não mais sucessão. A ideia repete-se. A ideia repete a si mesmo. A ideia repetida a si mesmo, esta síntese agora não é mais uma cadeia de sucessão, não é mais uma representação. Portanto, não é mais uma ideia que esteja associada ao mundo natural. É uma ideia pura. É uma ideia pura. Portanto, ela produz uma ciência pura. Não é mais sucessiva, é repetitiva. Enquanto que a ciência do mundo natural é resultado final de uma cadeia de sucessão, a ideia pura é resultado de uma cadeia de repetição. Então, quando a ideia se repete, ela produz então aquilo que nós chamamos então de uma ciência pura. Quando a ideia é sucessão, nós podemos chamar que ela é resultado de uma ciência impura. A ciência impura, então, agora ela vai encontrar um sistema de imputação. Por quê? Porque como ela é uma cadeia de sucessão, fenômeno, impressão, relação e síntese, fenômeno, impressão, relação, síntese. Então, como ela é resultado dessa cadeia, eu agora posso voltar esta cadeia fazendo o quê? Imputações. Imputação na relação, imputação na impressão, imputação no fenômeno. Então, eu estou
imputando. É um sistema de ideias fundada num sistema de imputação. É um sistema impuro porque ele precisa retomar a cadeia de imputação para encontrar o fenômeno no mundo natural. Mas é uma ideia impura. Por quê? Porque ela estará sempre sujeita à demonstração da cadeia de imputação para verificar se ela corresponde mesmo àquilo que nós chamamos de ciência da natureza. Então vocês vejam, eu vou repetir porque eu repito isso há 10 anos e tenho encontrado uma imensa dificuldade de explicar, então repetir 10 vezes aqui não vou me tornar enfadonho, tenho certeza que não. Fenômeno no mundo natural, impressão no homem, relação entre então esses 5 sentidos exógenos e os 2 endógenos. Parênteses, vou falar. Quando eu falo em dor e prazer, eu estou dizendo que nós, seres humanos, ou seres vivos, para usar uma expressão mais ampla que também serve para essa explicação, somos ordenados. Há uma ordem no mundo natural que nos manda, nos adjudica, nós somos compelidos, queiramos ou não, a buscar permanentemente a sobrevivência. O organismo busca sobreviver e, portanto, o meu organismo age de forma natural, completamente alheio à minha vontade. Ele está permanentemente processando alimentos, organizando proteínas, distribuindo entre o organismo, porque ele precisa fazer com que eu sobreviva. Há um sistema natural que alimenta esse organismo para que ele sobreviva. Além de procurar sobreviver permanentemente, ele tem que permanentemente estar reproduzindo. As partes orgânicas deste indivíduo estão permanentemente se reproduzindo. E ao reproduzir e a tentar sobreviver, então, são essas 2 sensações endógenas que eu falo, que eu uso metaforicamente as palavras dor e prazer, porque elas servem para expressar uma racionalidade instrumental para as nossas ideias. Então vocês percebam que esse processo, então, fenômeno, impressão, relação e síntese, ele está numa cadeia sucessiva que pode ser retomada por um sistema de imputação que volta então ao mundo natural. É uma ideia que tem um percurso completo entre o mundo natural e a ideia, entre a ideia e o mundo natural. Portanto, é um modelo. As ideias que eu falo que são puras, elas não são mais cadeias de imputação nem de sucessão, mas cadeias de repetição. Uma ideia repete a outra, portanto, essa é a razão pela qual o único momento em que nós podemos falar de infinito é nos raciocínios matemáticos. Porque os raciocínios matemáticos são como se expressam por meio de repetição, como as repetições são infinitas, portanto nós podemos tratar com uma ideia de infinito unicamente matematicamente. No mundo natural é impossível, porque nesta cadeia de sucessão há uma parte em que nós estamos presentes. Portanto é impossível, é um paradoxo falar do espaço infinito ou de universo infinito, porque precisamos de uma cadeia de sucessão. E se é uma cadeia de sucessão, nós estamos numa parte. Se é uma parte onde a parte não é infinito. Portanto, na matemática, como há uma possibilidade de repetição, a ideia se apresenta repetidamente, tanto que qualquer repetição, se eu estabelecer escalas entre repetições, em qualquer intervalo dessa escala, eu novamente faço repetições infinitas. Portanto, a única possibilidade da ideia de infinito é na matemática. No espaço plano, também, como ideia, né? Porque a repetição do espaço é uma repetição de si mesmo também, né? Portanto, não é algo que seja da cadeia de sucessão. Mas, por isso seria possível falar também de uma geometria pura, né? Como uma matemática pura, porque na geometria eu posso repetir a ideia de espaço. Como eu faço a repetição da ideia de repetição na matemática e, portanto, produz um sistema puro. Então, vocês percebam que nós temos, então, aqui naquilo que chamamos de ciência, então, duas grandes formas de produzir ciência. Uma ciência pura e uma ciência impura. Uma ciência pura porque se repete, uma ciência impura porque se sucede. O problema todo é que agora, nessa capacidade de produzir ciência, é ainda possível produzir uma ciência que faça uso dos modelos utilizados por essa cadeia de sucessão, mas que não seja fundada, que não tenha imputação. É possível, então, fazer uso das ideias sobre o mundo natural, usar dessas ideias sobre o mundo natural, apenas
a partir das próprias ideias, sem fazer essa retomada por meio da imputação com o fenômeno natural que produziu a impressão e que permitiu a relação e, portanto, a síntese. Então, são ideias não fundadas. As ideias não fundadas são aquelas ideias que vão compor, então, nesse processo civilizatório, o que nós podemos denominar de pontos dogmáticos de partida dos sistemas utilizados pela cultura humana. Então, nós poderíamos dizer, então, que a ciência é, em última análise, uma ideologia. A ciência é uma ideologia porque é um sistema de ideias. Nesta ciência, que é uma ideologia, então nós temos uma ideologia que permite agora a constituição de um sistema puro. Nós temos uma ideologia que permite a constituição de um sistema impuro. E nós temos uma ideologia que permite a constituição de um sistema dogmático. Então, o direito neste sistema é um sistema dogmático, que faz uso, então, agora destes modelos, que são utilizados pelo mundo natural, faz uso desses modelos da repetição, que faz parte da ciência pura, e ele vai constituir, então, agora um sistema de ideias que vai ser utilizado pela cultura humana para ordenar a vida em sociedade. Por quê? O que é o direito, então? Se o homem é coordenado por uma instrução natural que lhe manda sobreviver a qualquer custo, se o homem é coordenado por um sistema natural que permite que ele se transforme organicamente ao ponto de partir da reunião de informações genéticas de um homem e uma mulher, e desta reunião se desenvolver de uma forma tal até se tornar um indivíduo adulto com capacidade de agir, de intervir no mundo natural, de submeter o mundo natural e submeter, portanto, os outros homens, o direito ele surge nesse sistema cultural como um meio de controle do uso da força bruta para regular relações de poder em sociedade. Se os indivíduos podem, se os indivíduos agem, se os indivíduos estão tentando agora submeter o outro, nós precisamos encontrar um meio que estabeleça limite a esta ação humana e que sirva, portanto, para ordenar a vida em sociedade. Então, o direito é um sistema que tem por finalidade ordenar a vida humana em sociedade e substituir o uso da força por um sistema racional, em que os indivíduos possam encontrar agora um meio que permita que façam acordos e que, portanto, fazendo acordos por meio desse sistema, faça com que essa vida em sociedade não seja pautada pelo uso da força bruta, mas por um sistema que possa convencer a todos a se submeterem a esse sistema e se coordenarem de uma certa forma. Então, o direito, ele precisa, para pôr em ordem esse sistema de inteligência, o direito precisa fazer o quê? Ele precisa, então, agora apontar para verificar o que efetivamente o direito utiliza do mundo natural como modelo, que seja, o que efetivamente nós podemos colocar nesse sistema à conta do conhecimento jurídico, e como o direito ordena esse sistema que permite, então, produzir uma ciência. Vocês percebam que o direito, então, é possível falar de um conhecimento jurídico e é possível falar de uma ciência jurídica. O conhecimento jurídico, então, voltado para o mundo natural, que serve de exame para o jurista, e a ciência do direito como algo do espírito do jurista, das ideias do jurista, algo que serve, então, para relacionar. Conhecimento e ciência são dois âmbitos distintos que precisam ser entendidos para levar adiante, então, esses estudos. O direito é fundamental. Essa é a razão, Elaís, que já foi minha aluna. Nós continuamos desenvolvendo uma série de ideias lá, mas agora este ano com muito mais ênfase. Essa é a razão pela qual eu tenho trabalhado com os meus alunos com estas ideias. Doutor Pedro Osório, quanta alegria! Eu vi, essa é a razão pela qual estamos trabalhando com conhecimento e ciência. Mas, meu
coração se enche de alegria. Plateia toda aí. Olha, agora nós enchemos o espaço totalmente. Né? Sim. Estão fazendo um balanço. Doutor Pedro, olha, por favor. Não, o senhor é... Pois é, eu venho vindo, né? Eu vi, doutor Pedro. Com três pernas. Cheguei até. E daqui a pouco eu vou voltar recolhendo papel. Mas o que tu está fazendo? Eu lhe vi. Recolhendo resultados de exames. Olha, o doutor Pedro Osório superstar aqui, ó. Por isso que eu lhe vi hoje por volta de 9 horas. Eu disse, doutor Pedro Osório, 9 horas, fiz as contas. Até às 11 ele chega no centro lá. Caminhando, um passo, depois do outro. Exatamente, foi isso que aconteceu. Algo mais complicado, nas minhas contas, houve um equívoco. E ela, para mim, já ter chegado, eu vinha descendo, né? No centro. E me fazendo, mas hoje que dia é? E amanhã, por que tem que fazer? Não, agora sábado tem que ir a Santa Maria. Aquela nossa avião, né? Que não me dá mais bem Santa Maria, né? São José, aquele distrito ali do Camobi, na base aérea. Então estão mudando a sede própria para lá. E me convocaram. Tá legal, é só mesmo. E me mandaram a passagem, não, mas é livre. O senhor pega com a condução que quiser. Quando é, doutor Pedro Osório? Daí o senhor deu me bem, né? Mas então, e daí eu digo, lanço na conta de quem? Diz da sua, é claro. Onde é que o senhor queria? Essa gente de Santo Anjo, vou reclamar. Onde é que ele pensava ou almejava que fosse debitado a viagem de Santa Maria? Que maravilha! Mas é uma espécie de encerramento por etapas. Então, vamos dar uma chegada lá. Mas é sempre uma viagem, né? Claro, Santa Maria. Não, mas é pertinho. Pois é, daí que eu saí. Saí a bater nas portas atrás de dinheiro. Mas o hippie, diz o velho, não está impossível. Tem bengala, tem boné, a esta hora diz que tem um compromisso em Santa Maria e que vai aproveitar para explorar os amigos dele que são especialistas nessas coisas. Mas ver por que querem arrancar os olhos dele. Doutor Pedro Osório, o senhor tem uma meta agora a bater. Nós recebemos a notícia que o Brasil, agora há poucos dias, conseguiu se colocar no primeiro lugar em que há a pessoa mais idosa do mundo, 120 anos. Nós não aceitamos menos para o senhor aí. Estamos lhe desafiando, não aceitamos menos. Sim, porque se tirar o zero, já passou, então caducou o sorteio. Doutor Pedro Osório, 120 anos. Mas será que não é equívoco? Depois daí Não, tem. uma senhora, né? Uma mulher. 120 anos. Havia uma no Japão que morreu, então agora a brasileira ficou com 112, né, do Japão. Não, 120, não, era mais velha que essa. Tanto que ela... Não era 112 do Japão? Não, a nossa é 120, já tinha que ter mais 120 anos. 122, eu acho. 122, A nossa né? está batendo. 120, agora sim. Nossa, que coisa, olha aí. Essa atendeu aquele reclame da natureza de que deve sobreviver a qualquer custo, com exímio, né? Um exímio. O exílio. Uma exímia ação. Mas é interessante que quando a gente passa, vai além aí, 80, não sei quantos, no caso, e a avaliação é de que teria muitas pessoas mais velhas, mais idosas.
E não é, não. Que esperança. Uma coisa óbvia. Sim, não, aqui em Santo Ângelo, Não o senhor é o que nos conta as mais antigas histórias, aqui são poucos da sua idade, doutor Pedro Osório. E o senhor vai ainda há muitos anos conosco aí. Então, descendo a pé, vinha vindo fazendo meu exercício. Eu vi ele. E me lembrando da minha viagem, né? Então a gente sai, sempre fazer uns toques, viajar. Mas tinha que ter feito aquela... Ô, Roberto, passa aí. Não, imagina, olha aí, mais uma figura ilustre, ó, seja bem-vindo aí. Não quero atrapalhar. Não atrapalha de forma alguma. Senta aqui, Roberto. Nós estamos encerrando. Ele está encerrando a reunião, é rapidinho. Vai fazer parte da nossa foto oficial se tu quiser. Se soubesse, eu botava perfume. Vou tirar essa jaqueta para ficar bonito. Mas que bom. Mas o Paulo... O Roberto é filho do seu Mildner. Isso. Lembra do seu Helmut Mildner? Isso. Foi aluno aqui, eu comecei estudando, porque o meu pai também estudou no tempo da Fadisa, muitos anos atrás. Ele começou direito aqui, né? Ele era capitão do exército, né? E no fim foi transferido e teve que suspender. Mas ele era da área da saúde, você entendeu? Ele nunca teve, não era daqueles porões, não. Ele era enfermeiro do exército. Até meu queixo costurou quando era menino, né? Ele era da área da saúde, fez escola de saúde no Rio. Sim. Roberto Mildner é procurador do trabalho, Ministério Público do Trabalho e aí provavelmente em breve desembargador, né? Tem tudo aí para estar num processo de seleção para desembargador. O cartão. Estou lá em Porto Alegre, atuei aqui em Santo Ângelo, fui do Ministério do Trabalho, fui auditor, mas hoje sou procurador do Ministério Público. Que legal. Nós estamos, aproveitando então, doutor Pedro Osório, a sua chegada. O doutor Pedro Osório também chegou agora aqui. Sim, o senhor, por favor, se me permite. Nós estamos, doutor Pedro Osório, examinando aqui no grupo de estudos os últimos 3 meses a questão da quais as razões da necessidade da distinção entre conhecimento e ciência. Conhecimento e ciência. Agora queremos ouvi-lo. Não querendo interromper, já. A primeira conversa que o interlocutor faz é essa. Não querendo interromper. Então não interrompe. Queremos, sim. Então não interrompe. Eu via com a cabeça, vou fazer uma proposta hoje. Fazer um pequeno balanço, bastante conclusivo, portanto muito rigoroso na limpeza dessa coleta toda que vem se fazendo, de opiniões, de posições e tal. O que podemos anunciar até agora a respeito não só do que seja o nosso conhecimento, em que consiste, qual a qualidade disto, quais as garantias de evidência que temos de que chegamos num lugar seguro, de onde podemos perceber um ambiente plano, para navegar, deixando para trás os restos de uma trilha que nos garante retornar a hora que ao quiser. ponto de partida, exatamente. Temos essa trilha ou andamos aí perdidos no meio desta floresta? E no caso do perdido na floresta, que eu acredito que seja a multidão, mas, afinal, a pergunta será feita, tem alguém que pode dizer, esteja acima. Né? Qual a esperança de retomada? Né? A teoria mais promissora ao combate ao ceticismo absoluto, não? Diz, não, tá perda de tempo, tá, isso é coisa para bater, para enrolador, né? Para fazer conversa comprida, para montar cursos de pós-graduação, de doutoramento, estou ficando.
Então, num balanço, bem assim, para conversar com o colega, o que se pode até agora, com uma margem ampla, né, de garantia, de dizer a respeito da validade do conhecimento? Primeiro, se é possível. Se dentro do possível existe oportunidade de o válido. Embora o outro seja conhecimento, não suficientemente presente. Mas ou estamos ainda voando em círculo, sem prosperar. E será que esse voo em círculo não é justamente o que se pode fazer? Ou podemos baixar mais e mais e mais? Daí vão ver do fundo do poço? Para assim? Enfim, um balancinho. Não, nem um balancete. Uma proposta para nós não queimar os encontros que temos tendo, e também para não dizer que encerramos, né? Estamos simplesmente ociosos. Com a palavra no nosso programa. O conhecimento é possível, a qualidade dele melhorou, onde existem expectativas de avanços. Doutor Pedro Osório, nós, nos 5 minutos ainda que nos restam, né, do tempo para encerrar a reunião, assim, eu poderia dizer, então, a síntese. Isso. O grande problema do debate sobre a teoria do conhecimento é que, em verdade, eu estava antes, no início dessa reunião do grupo hoje, examinando exatamente essa questão. Por que é importante, é fundamental, inclusive, distinguir conhecimento e ciência. Porque o conhecimento ele está todo ele voltado para as nossas sensações. Todo conhecimento principia pela experiência. Isso já foi dito por Kant lá em 1784, na Crítica da Razão Pura. É a primeira frase, inclusive, da obra. Todo conhecimento principia pela experiência. Então, o conhecimento é algo que está focado nas nossas experiências. O problema é que o conhecimento é a matéria-prima de uma outra questão que nós vamos utilizar depois, que nós precisamos tentar entender por que, então, nós podemos falar de uma ciência. Conhecimento conhecimento e ciência. Ciência é conhecimento no sentido, ciência nas ideias. O problema da objeção dos céticos é que eles focam o conhecimento e depois cobram coerência com a ciência. Mas se são âmbitos distintos, não há coerência entre um e outro, porque um é um, outro é o outro. Olha, se eu quero... Não seriam dois. O conhecimento é conhecimento, a ciência é ciência. O conhecimento focado nas sensações, nas impressões, a ciência focado na síntese, nas ideias. Então, o problema é que os céticos examinam o conhecimento e cobram coerência na ciência. Então, essa dicotomia, assim, é impossível de ser superada. Porque a ideia é ideia, sensação é sensação. Como é que eu vou querer sentir pensando? Ou como é que eu vou pensar sentindo? Eu sinto, eu penso. Voltando lá, eu nunca li, né? E não por desprezo nem nada, mas como eu resolvi fazer um trabalho autônomo de filosofia. Logo existe, mas eu sinto logo existe. Exatamente. Cartesiano. O ponto de partida é cartesiano. Mas é curioso. É Platão, a separação entre o mundo natural e o mundo das ideias. Isso já estava presente na filosofia grega, né? Só que nós nunca conseguimos entender quais as razões dessa distinção. E elas existem. Você levanta uma questão, Roberto, fundamental. Eu, numa época, o Dr. Pedro Osório, eu lembro, foi meu testemunho, isso foi em 2006, no final do ano de 2006, depois que criado o grupo de estudos aqui, eu tomei por capricho, então, fazer a leitura do discurso sobre o método do René Descartes. E aí fiquei com o livro junto comigo durante um longo período. Aí. Retomei várias vezes o ponto de partida que ele utilizava nas investigações que fazia. E eu me dei por conta de, mas como pode uma obra tão simples ter feito a revolução que fez na filosofia moderna? E aí eu me dei por conta do seguinte, simples nada. Eu estava completamente enganado.
Depois de muitas vezes retomar a leitura da obra, eu fui me dar por conta que o problema cartesiano, ele sequer foi entendido até hoje. Ele é um problema tão complexo, e o Descartes relata a experiência que teve. Ele levou 10 anos. Como pode eu, em um mês, querer resolver um problema que um gênio como o Descartes levou 10 anos? E sem resolver. Sem resolver, não. Ele, em verdade, ele aponta. Quando ele vai investigar esse problema do conhecimento e a ciência, ele faz a investigação e diz, olha, se toda vez que eu for verificar aquilo que eu trato do mundo natural, eu percebo que o que predomina é a dúvida, que por mais que eu investigue qualquer acontecimento do mundo natural, quando eu, em determinado momento da investigação, ao invés de dizer que eu resolvi definitivamente, eu digo que ampliei as questões que eu preciso resolver sobre aquele fato. Então, se o que predomina no mundo natural é a dúvida, eu não tenho como ter outra atitude senão me livrar do mundo natural. Preciso agora retirar então do âmbito de inteligência o mundo natural todo para verificar o que sobra. Aí ele faz isso, leva 10 anos, um exercício de 10 anos, e consegue, efetivamente, no discurso orgânico ele consegue. O que ele percebe? Então, olha, eu retirei todo o mundo natural das minhas ideias, mas ainda persistem, mesmo assim, as minhas ideias. Portanto, se eu posso duvidar do mundo natural, eu não posso duvidar das minhas ideias, que penso. Então, portanto, a capacidade de pensar é a única questão que não pode ser colocada em dúvida. Donc je suis. Penso, logo existo. Eu existo porque penso. E, portanto, agora, por esse meio do pensamento, agora vamos retomar, então, toda essa questão. E aí, ele coloca, para encerrar, já que falta um minuto, vamos manter a nossa prática de encerrar às 11 horas, para encerrar essa questão, o que o Descartes, então, o gênio de Descartes, então, ele diz que tem 3 ou 4 questões que precisam ser consideradas, então, num método científico. Daí, obviamente, atendendo os desígnios da Igreja Católica da sua época, e obviamente que temendo a fogueira, ele diz, destes 3 ou 4, obviamente, então um pode ser descartado, só ficariam 3, ele diz, primeiro, Deus sobre todas as coisas, no sentido religioso, Deus cristão, etc. Deus sobre todas as coisas. Segundo, todo o conhecimento, o que eu preciso fazer? Dividir o conhecimento no maior número de partes possíveis. Então, primeiro. Segundo, organizar o conhecimento desde a questão mais simples até a mais complexa. Terceiro, discorrer com profundidade sobre todos eles. Então, o método cartesiano, para tratar da dúvida, daquilo que o enganava, seria dividir, ordenar e discorrer. Portanto, tendo como única certeza a capacidade de pensar. Então, das 3 ou 4, Deus, no modo que ele coloca, não estou, obviamente, colocando em dúvida nenhuma crença, nem nada, e nem um pressuposto da existência humana, mas ele coloca, então, de 3 ou 4, obviamente sobra 3. Qual? Tira Deus do meio, divide o conhecimento, organiza do mais simples ao mais complexo e escreve sobre todos. Sempre tendo presente de que desse ambiente se duvida sempre. O que não se duvida é a capacidade de pensar. Então, a dúvida metodológica é essa, que não podemos jamais questionar o que pensamos. Porque efetivamente é o que sobra dessa investigação. Obrigado. Bem, bom dia a todos que nos acompanham, inclusive pela internet. E estamos retomando as reuniões do grupo de estudos. Falhamos já alguns finais de semana agora em função da quantidade imensa de feriados. Perdemos um pouco a continuidade, mas vamos ver se a partir de agora, então, retomamos os nossos encontros com uma certa regularidade. Estamos, nesses últimos meses, eu creio que a partir de março, poderíamos dizer que assumimos uma pauta um pouco diferente nas nossas discussões. Num primeiro momento ela estava mais centrada nos exames em relação ao funcionamento orgânico da inteligência humana, e agora então nós passamos por uma pauta que tenta examinar melhor as questões
que dizem respeito à inteligência humana aplicada, tanto nas questões que dizem respeito àquilo que nós chamamos de ciências da natureza, quanto nas questões também que nós chamamos de questões culturais. E dentre, então, essas questões culturais, nós estamos focados no exame da questão que diz respeito às instituições culturais, ou seja, que são produzidas no curso da cultura humana. E então, nas questões culturais, nós poderíamos separar uma série de temas a serem tratados, mas estamos fazendo um recorte específico, então, no que diz respeito ao direito, exatamente em razão de que esse tema vem sendo examinado por mim junto com os meus alunos aqui na nossa Faculdade de Direito, numa cadeira de Filosofia do Direito. E o fato de estar tratando, então, deste tema já há mais de um ano me autoriza, pelo menos, a trazer algumas questões aqui para o grupo de estudos para verificar se nós conseguimos manter a proposta original dos nossos debates, que é de trazer única e exclusivamente para o nosso exame aquilo que a gente possa entender e, portanto, que seja possível de explicar para os demais sem a necessidade de ir buscar emprestado em livros ou na história um discurso da autoridade dos outros. É muito comum, quando se examina temas como esses, e mais comum ainda quando se examina o direito, fazermos um exame todo ele fundamentado na causa, então, que apresentamos para as nossas ideias, fundamentado no fato de que alguém teria dito, alguém teria escrito algo sobre aquilo que estamos tratando. Isso causa um certo esgotamento nesse debate, porque este tipo de exposição, ele academicamente até pode ser interessante, porque revela um certo esforço daquele que expõe esses temas, no sentido de fazer leituras de outros autores e, portanto, assumir então essas ideias como pontos de partida nessas exposições, mas essas ideias, na medida em que não conseguimos explicar, impede que se leve então o tema para exame de forma com que aqueles que estão tentando acompanhar as ideias e que não leram esses autores também possam entender. Então vocês podem perceber, é muito comum ouvirmos, especialmente em conferências, fantásticas conferências, mas que conferências que só podemos aceitar as ideias na medida em que também tenhamos lido esses livros e aceitamos elas a partir dessas obras. Então é fácil fazer esse tipo de trabalho e difícil de entender esse tipo de trabalho por aqueles que ouvem então as conferências. Feitos esses considerandos, eu quero dizer que para examinarmos o direito nós precisamos tratar dele dentro do método escolhido aqui. E qual é o método escolhido? Então nós precisamos verificar se mantemos coerência nas nossas ideias com determinadas questões que possam ser tomadas como pontos de partida e que se apresentam com estabilidade. O grande problema das discussões é quando nós retomamos o debate. Nós desenvolvemos uma ideia e depois, para verificar se essa ideia realmente tem coerência, nós retomamos todos os pontos de partida, todos os pontos de ligação até o ponto de partida. Se há uma estabilidade nesse percurso, então nós podemos dizer, bom, essa questão pode ser aceita por todos nós, porque todos nós fizemos então essa mesma verificação, chegamos aos mesmos resultados. Qual o método então que está sendo utilizado para esse debate? Primeiro, nós precisamos entender de que forma nós devemos nos colocar para pensar temas que dizem respeito então àquilo que nós chamamos de questões que dizem respeito ao mundo natural, que é o mundo que vivemos, e temas que dizem respeito às ideias que nós